bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. Hoje nós vamos tratar sobre o perispírito. E para tanto, convidamos a Karina Kissine para nos ajudar. Ela é nossa colega e colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja muito bem-vinda, Karina. É um prazer estar aqui contigo. Olá, Rosimere, aos nossos queridos internautas. É sempre uma alegria imensa estarmos aqui em mais um programa Palavras Consoladoras, tratando de temas tão importantes e tão esclarecedores. Queremos lembrar aos nossos queridos internautas que a bibliografia deste tema está na descrição do vídeo. Vamos lá então, Karina. O que é perispírito e qual a sua função? Um tema bastante amplo para nós tratarmos em 15 minutos. Nós tentaremos ser o mais simples possível para que os nossos ouvintes possam entender. Então, vamos pensar assim: nós somos espíritos encarnados. Então, nós temos o corpo físico, nós temos o perispírito, nós temos o espírito, que é a nossa individualidade. O espírito, que é a nossa individualidade, ele não tem forma, ele é uma centelha. Quem dá a forma ao nosso espírito é o perispírito, que ele é composto de uma substância vaporosa e sutil. Então, ele envolve o nosso espírito e dá forma a ele. E ele é que faz todas as ligações do corpo e espírito com o espírito. O perispírito, ele é muito importante, porque o perispírito, todos nós temos perispírito, todos nós indistintamente. O perispírito, então, é esse veículo sutil que é a vestimenta do nosso espírito. Então, na questão de número 93 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade a respeito do perispírito, os espíritos respondem que o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, essa é a explicação para o que é o perispírito dado pelos espíritos superiores. Então, numa linguagem mais simples, é a vestimenta do nosso espírito, que é a nossa individualidade. Você questionou a respeito das funções do perispírito, então nós vamos colocar. Uma das funções é revestir o espírito, que é a centelha divina, que é a nossa individualidade. É moldar o corpo físico. Ele tem uma função organizadora do nosso corpo físico. Ele tem uma identidade exclusiva, que ela é individualizadora. Nós, encarnados aqui na Terra, temos o perispírito com a matéria muito similar, porém, o perispírito de cada um de nós, dependendo da nossa evolução, ele é diferente, ele apresenta cores diferentes. E ele é também o veículo do pensamento. Ele é um elemento de exteriorização da mediunidade, então ele tem uma função instrumental. Neste caso aqui, para as pessoas que têm a mediunidade, que é uma faculdade psíquica
que todos nós temos em maior ou menor grau e que nos possibilita a comunicação com o meio extrafísico, com os espíritos desencarnados, assim dizendo. Ele é a chave dos fenômenos espíritas de materialização e ele garante a vitalidade do corpo. Então, ele tem uma função sustentadora. Então, vejamos as funções do perispírito, que é um elemento muito importante para todos nós. Muito esclarecedor, Karina. E o perispírito é um invólucro inseparável da alma? Não, ele não é inseparável da alma. Os benfeitores amigos nos dizem que não. Por quê? Porque todos os espíritos têm a vestimenta chamada perispírito. Porém, quanto mais evoluído o espírito na hierarquia espiritual, mais sutil, mais diáfana, menos grosseira, menos materializada ele é. Então, ele é inseparável do nosso espírito. Por quê? Porque o nosso espírito, que é a nossa individualidade, ele não tem forma. Então, ele precisa de algo que dê forma a ele. E, normalmente, na grande maioria dos casos, esta forma é humana. Então, nós temos o perispírito similar ao nosso corpo físico. Ele é o modelo organizador biológico do nosso corpo físico. Então, ele tem a semelhança com o nosso corpo físico. É por isso, então, Karina, que quando nós desencarnamos, às vezes temos a dificuldade de compreender que já desencarnamos, não é mesmo? Sim, bem lembrado. Bem lembrado, Rose. Por quê? Porque isso aqui é bem importante nós explicarmos. Quando nós desencarnamos, nós não viramos santos. Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Nós voltamos à pátria espiritual e muitos espíritos não têm a noção de que estão desencarnados porque nós continuamos vivos. Nós levamos esse corpo astral, vamos dizer assim, para a espiritualidade. E aí, todas as sensações, se nós formos espíritos mais evoluídos, menos materialistas, que desenvolvemos o amor, que desenvolvemos o bem ao longo da nossa existência física, é lógico que nós teremos uma sensação mais leve ao desencarnarmos. Por quê? Porque cumprimos com a nossa tarefa, com a nossa obrigação. Então, o nosso perispírito ele se torna mais leve. Mas ao passo que se nós formos extremamente materialistas e tivermos nos voltado ao mal, o nosso perispírito é extremamente grosseiro, escuro, carregado de miasmas, porque tudo fica impresso ali. Então, como a gente morre o corpo físico e no momento em que há a morte orgânica, a morte do corpo físico, então o nosso espírito abandona o corpo. Só que ele continua vivo e ele não tem muitas vezes essa percepção. Muitos espíritos que não se preparam para o desencarne, para a volta à espiritualidade, eles sofrem muito, porque muitas vezes alguns ficam presos junto aos familiares e eles se ressentem porque eles não são ouvidos, eles não são sim. Por quê? Porque, lógico, os encarnados, só aqueles que têm uma faculdade psíquica da vidência, que podem enxergar os espíritos, mas a maioria de nós não. Então, ele se sente vivo porque ele está vivo, porém não mais no corpo físico. Muito bom. Isso é importante a gente assimilar também, né? Para que a gente consiga desenvolver, né, a nossa consciência através desse conhecimento. E, Karina, é através do perispírito que conseguimos a aptidão para atuar na matéria tangível? É complexo essa questão aí, ela é extremamente complexa. Vamos pensar assim. O perispírito, ele é o elo de ligação entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. A matéria tangível, os espíritos, eles não têm ação sobre a matéria tangível.
a não ser que haja alguém que forneça elementos fluidos e que ele possa manipular essa matéria tangível. Então, o perispírito tem essa função, sim, mas não é algo tão simples quanto a gente possa imaginar. Perfeito. E o perispírito, Karina, ele evolui assim como o espírito? Sim, com certeza. À medida em que nós vamos evoluindo, o nosso perispírito também ele vai evoluindo. Imaginemos que o nosso perispírito é o nosso modelo organizador biológico. Então, o corpo físico, na realidade, ele reflete as mazelas que nós carregamos de outras existências, digamos assim, e muitas vezes em formas de doenças, de defeitos, de malformações que nós tenhamos, mas o modelo, ele é o nosso perispírito. Então, quando a gente está em desacordo com as leis divinas e a gente, por exemplo, tem atitudes más, a gente vai deformando o nosso perispírito. E a gente só consegue melhorar com a evolução, com a prática do amor, com as experiências, com a nosso crescimento espiritual. Então, sim, o nosso perispírito ele vai se tornando mais claro, mais com cores mais claras à medida que nós vamos evoluindo e quando nós somos maus, por assim dizer, temporariamente, porque a maldade é a ausência do bem, o nosso perispírito é escuro, é enegrecido, ele é extremamente pesado. Então, nos mundos mais evoluídos, nós temos um perispírito muito mais sutil, muito mais leve. Então, nós podemos dizer também, Karina, que quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório na espiritualidade, é o perispírito que imprime as nossas necessidades no corpo físico? Sim, com certeza. Ele é que imprime. É no perispírito que está toda a nossa história, por assim dizer. Então, dependendo dos delitos que nós tivermos praticados, porque a gente tem que pensar assim, que nós não somos santinhos. Além da gente não ser santo, a gente não é perfeito. Nós somos espíritos em processo de evolução. Então, se nós estamos encarnados, é porque nós precisamos da existência terrena para melhorarmos enquanto espíritos, para tirarmos aquele homem velho, porque a briga é sempre conosco e não com o outro, e todos as imperfeições, os defeitos que nós tenhamos, sim, elas vêm deste modelo organizador que é o perispírito. Então, só o conhecimento, né, Karina, e o despertar da nossa consciência vai fazer com que a gente, ao longo de várias encarnações, a gente consiga fazer todo esse processo com escolhas melhores, cumprindo com o nosso dever, e assim, aos poucos, a gente vai conseguindo eliminar essas mazelas do nosso perispírito e, consequentemente, termos encarnações muitas vezes mais suaves, vamos dizer assim, neste mundo de provas e expiações que está passando por essa transição de mundo para regeneração. Então, através do conhecimento a gente vai e do nosso trabalho, a gente vai conseguir conquistar estar no mundo regenerado também, é isso? Com certeza. A gente diz que quanto mais a gente estuda, mais a gente se liberta da ignorância. E às vezes a ignorância é o desconhecimento. Então, quando a gente desconhece as coisas e nós somos às vezes tão imaturos que a gente faz da opinião naquilo que a gente não conhece. Então, a gente precisa do autoconhecimento, a gente precisa melhorar o nosso coração para a gente poder melhorar o nosso perispírito. Bom, nós temos então um caminho, né? E Jesus veio e nos mostrou, dizendo que é possível cada um de nós fazer o nosso melhor, que nós possamos, através então do conhecimento, fazer isso.
Karina, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse as considerações suas finais para os nossos internautas. Eu penso que as considerações finais são sempre que nós sempre mantenhamos o otimismo, a esperança, a fé, que nós tenhamos sempre Jesus como nosso modelo e guia, que o Evangelho esteja o nosso código de conduta moral em todos os momentos da nossa vida e que nós não sejamos tão imediatistas, que nós tenhamos a paciência da autotransformação. E por tabela, no momento que a gente tem o autoconhecimento, a gente busca essa autotransformação, a gente vai também melhorar o nosso perispírito. Muito bom, muito obrigada. Karina, eu agradeço a tua participação, agradeço a atenção dos internautas e viemos aqui nos despedir então, desejando dias venturosos e de muita paz nos corações de todos nós. Foi um privilégio estar na tua companhia e até o próximo encontro.